Hoje vamos ter a oportunidade de ouvir também um pregador sénior. Durante toda a vida, nosso irmão tem servido a Deus e ainda o faz hoje. Neste tempo em que nós estivemos um pouco mais desfalcados de obreiros, eu quero dizer que o nosso irmão foi um apoio, à semelhança de outros irmãos pastores reformados, muito importante para a igreja, para que tudo se mantivesse e todos os cultos continuassem. Para mim vai ser um privilégio ouvir o pastor Bernardo nesta tarde. Nós vamos inclinar as nossas cabeças. Deus, eu oro a Ti em nome de Jesus. Oro pelo Teu servo, Senhor. Te peço que o revistas com o Teu Espírito Santo e que mais uma vez o uses nas Tuas mãos para que ele seja de grande bênção para a Tua igreja. Abençoa-no para a Tua glória o Teu servo e ajuda-nos a guardar a Tua palavra nos nossos corações. É o que Te peço e agradeço. Amém. Obrigado, pastor. É com grande alegria que eu desejo saudar todos os amados irmãos, esta linda plateia de juventude avançada. Saúde os amados com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém. É bom estarmos neste abençoado culto dedicado à nossa idade. Que bênção! Obrigado, pastor Samuel, por nos dar esta oportunidade de meditar na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então eu convido os meus amados irmãos. Eu sei que alguns amados gostam de usar o telemóvel. Eu ainda prefiro o livro de papel, a Bíblia Sagrada. Mas não contesto. Os irmãos têm facilidade de acompanhar nos telemóveis. Muito bem. Possivelmente até conseguem ser mais rápidos do que nós no papel, não é? É verdade. Mas vamos ver, os irmãos estão mesmo prontinhos para acompanhar o pastor Bernardo nesta maratona espiritual. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então o primeiro texto que nós vamos ler é na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, versos 16, 17, 18 e ainda o primeiro verso do capítulo 5. Segunda aos Coríntios. Graças a Deus. Na sexta-feira tive o privilégio de estar aqui com os irmãos e mais uma vez eu agradeço à equipa do som que conseguem projetar as referências e isso ajuda imenso, não há dúvida nenhuma. Assim os irmãos têm o privilégio de ler ali a palavra do Senhor. Já encontraram, certamente, está ali. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Capítulo 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Amoroso Pai que estás nos céus, estamos reunidos aqui em nome do teu Santo Filho Jesus e damos-te graças, pois é unicamente por ele que nós temos este livre acesso à tua presença e temos este privilégio de ler a tua santa palavra e meditar nela. Agradecemos a preciosa assistência do Espírito Santo. Eu dou-te graças por todos os meus amados reunidos aqui. E enquanto meditamos na tua palavra, eu oro em nome de Jesus para que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, como tornar a nossa velhice uma fase ditosa? É a grande questão que eu gostava de meditar convosco. Nós acabamos de ler aqui que o apóstolo Paulo mostra que há um grande contraste entre o corpo que agora possuímos e aquele que Deus tem preparado para os seus fiéis. É um grande contraste. O apóstolo Paulo chama a este corpo que agora possuímos um tabernáculo, enquanto que aquele corpo glorioso que Deus tem preparado para nós é um edifício. Há uma grande diferença entre um tabernáculo e um edifício. E nós damos graças a Deus por o Senhor, nosso bom Deus, ter preparado coisas maravilhosas para nós. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que com o passar dos anos, o nosso corpo físico vai-se deteriorando. O corpo é um tabernáculo mesmo provisório. É um tabernáculo que vai sofrendo determinadas alterações. Vamos ganhando algumas rugas. E deixem-me dizer, as forças já não são como era quando nós tínhamos os nossos 30 ou 40 anos. Não é verdade, irmãos? Temos que confessar isso. É verdade. Eu, por exemplo, gostaria muito de poder dizer como Caleb, que aos 85 anos, ele dizia que ainda tinha o mesmo vigor dos 40 anos. Ele disse para Josué: ó Josué, eu tenho o mesmo ânimo, a mesma força, eu vou combater aqueles gigantes lá na montanha, eu quero tomar posse da terra prometida. E Josué abençoou e, de facto, Caleb conquistou aquela montanha onde havia
terríveis gigantes com 85 anos. É claro que eu não posso dizer, ainda não tenho os 85, mas estou a caminho. Estou a caminho. Faltam tantos como 4 para chegar aos 85. Mas é verdade, irmãos. Isto é o que se chama a terceira idade, não é? Está aqui alguém da terceira idade? É o que se chama a terceira idade, a velhice. Contudo, meus amados, nós temos na santa e bendita palavra de Deus promessas maravilhosas, como resultado de sermos remidos pelo sangue de Jesus, como resultado do grande facto de termos a experiência da salvação, irmãos. Se alguém em nosso meio ainda não tem a experiência da salvação, é importante que entregue a sua vida ao Senhor Jesus enquanto é tempo, porque a velhice sem Cristo é um perigo muito grande. É a velhice sem Cristo, mas a velhice com Cristo. Irmãos, nós podemos, com a graça de Deus, com a bênção do Senhor, podemos tornar a nossa velhice ditosa para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Os amados irmãos conferiram, exatamente conforme foi citado, que o apóstolo Paulo afirma que, apesar de tudo, apesar da nossa idade, apesar das dificuldades, das aflições, das lutas, apesar de tudo, nós não desfalecemos. Diz o apóstolo Paulo, nós não desfalecemos, ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu citei o verso número 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Amados, esta deve ser a experiência de cada um de nós. Amém? O apóstolo São Paulo confessou, não, eu acho que não é um diminutivo nós confessarmos que já somos velhos. E Paulo confessou que era velho. Ele escreveu a Filemon, no verso número 9, Paulo escreveu a Filemon. Eu queria conferir este versículo. Ouçam o que diz o apóstolo Paulo. Verso 8 e 9. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo já era velho. Ele próprio admitiu isso, ele confessou isso, mas os irmãos conhecem bem o calibre do apóstolo Paulo. Lembram-se?
nós lemos que, apesar do apóstolo Paulo já ser velho, ele continuava a dar testemunho da graça de Deus. Ele continuava no bom combate. Ele continuava, e diz lá na 2 Timóteo capítulo 4, diz lá: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Glória ao nome do Senhor. Amém. Paulo era um verdadeiro atleta cristão, atleta espiritual. Apesar da idade, ele estava combatendo. E lemos também que o apóstolo João, estando exilado por amor à palavra de Deus, o apóstolo João já estava com 90 anos, numa ilha. E quem já passou pelas ilhas, o pastor Samuel esteve na ilha de São Miguel, o pastor Paulo esteve na ilha do Pico e na ilha de Santa Maria, o pastor Bernardo esteve na ilha Terceira, na ilha de São Miguel e na ilha do Pico e Faial. Glória a Deus! Mas isto para dizer que algumas ilhas há mesmo um isolamento, a pessoa sente-se cercada pelo mar. E o apóstolo João estava numa ilha, com 90 anos, por amor à palavra de Deus, mas a Bíblia diz que foi nessa ilha, porque ele era um homem consagrado a Deus, era o apóstolo do amor. Ele recebeu as maiores revelações que estão registadas no Apocalipse, numa ilha. Irmãos, isto para dizer que, meus amados, a Bíblia garante que o justo, mesmo na velhice, ainda dará frutos. Vamos conferir essa passagem no livro dos Salmos. Salmo 92. Salmo 92, versos 12 a 15. Salmo 92, 12 a 15. Já está no ecrã. Glória a Deus. 92, 12 a 15. O que é que diz? O verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor. Aleluia! Nós estamos plantados na casa do Senhor esta tarde. Glória a Deus! Os que estão plantados na casa do Senhor, não só na casa no sentido físico, mas na casa espiritual, que é a grande família de Deus. Aleluia! Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê, irmãos? Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Este é o nosso bom Deus, o Deus fiel,
Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, conforme temos lido aqui, irmãos, o Senhor Jesus conta consigo e comigo. Não podemos ser infrutíferos. Amém? Como é que o Senhor Jesus diz em João capítulo 15? Que Ele é a videira verdadeira e que nós somos as varas. As varas que não dão fruto, o que é que o vinhateiro faz? Corta com aquela tesoura bem afiada, não é? Nós queremos ser varas na videira. Como diz lá em João 15, o verso 16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome, Jesus, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Amém, glória a Deus. Meus amados, posto isto, eu gostava de compartilhar com os amados irmãos. Estão todos cá? Lá ao fundo estão cá, lá na última cadeira. Olá, Pedro. Oi. Graças a Deus. Eu gostava de compartilhar com os irmãos um outro aspecto. Qual o segredo para tornar a nossa velhice mais abençoada e feliz? Irmãos, tudo depende das escolhas que fazemos no dia a dia. Tudo depende da escolha. Por exemplo, se nós, à semelhança de Ana, registada em Lucas capítulo número 2, que já tinha 84 anos, viúva, se nós, à semelhança de Ana, escolhemos permanecer na casa do Senhor, como ela permanecia e servia a Deus com jejuns e oração, se nós fazemos essa escolha de servir a Deus com as nossas orações, se nós permanecermos plantados na casa do Senhor, se nós escolhemos dar testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós escolhemos como Simeão e Ana anunciar que Cristo vem. Irmãos, nós precisamos de reconhecer que a nossa grande necessidade é cultivar diariamente a nossa comunhão com Deus. Diariamente. Amém, irmãos? Nós precisamos cultivar a nossa comunhão com Deus através da oração, do louvor, da meditação na santa e bendita palavra de Deus. Uma vez que a idade já não permite que nós façamos o que eu, por exemplo, gostaria de fazer. Eu gostaria muito de ir à Quinta do Rei e ajudar os irmãos lá nas limpezas. É um exemplo que eu estou a citar. Mas reconheço que já não tenho as mesmas forças como quando começámos e plantámos aquelas árvores.
É verdade. Passaram alguns aninhos e já não temos as mesmas forças, mas irmãos, há um ministério que nós, tanto pela idade como pelas experiências que temos com o Senhor Jesus, nós podemos dedicar e devemos dedicar mais tempo à oração, à intercessão pela obra do Senhor. Eu não sei quantos dos amados irmãos já ouviram ou já leram acerca do grande pregador que foi Moody. Quantos irmãos já ouviram? Claro, alguns irmãos já ouviram ou leram acerca de Moody. Irmãos, nós sabemos pela biografia que Moody ganhou milhares de almas para o Senhor Jesus. Mas qual foi o segredo de tanto fruto? Havia uma querida velhinha que morava num sótão e que dia e noite rogava a Deus que ungisse o seu servo, que o usasse no poder do Espírito Santo. E, meus irmãos, são esses intercessores e intercessoras que estão a fazer falta na Igreja do Senhor hoje. Nós precisamos consagrar mais tempo à oração, irmãos. Orar pelo ministério da igreja, orar pelos cooperadores, orar pelos professores da escola dominical. Nós precisamos, é o nosso dever, é a nossa oportunidade, irmão. É a nossa oportunidade, meus amados. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos realmente fazer da oração o nosso modo de vida. Amém. Glória ao Senhor. Um outro segredo para ter uma vida abençoada, feliz, uma velhice ditosa. Quem é que não quer ter uma velhice ditosa? Não quer ter uma velhice assim, desanimado. Irmão, eu não me diga nada, eu estou muito desanimado. Não, irmãos, já ouvimos a leitura no princípio. A palavra que foi para Josué é para mim também. Esforça-te, tem bom ânimo. Amém. Então, irmãos, um outro segredo para termos uma vida abençoada é buscar diariamente o poder do Espírito Santo na nossa vida. Sermos cheios da presença do Espírito Santo e dar lugar à manifestação do dom de línguas devocionais, para sermos edificados e abençoados. Amém. E consolados, porque o Espírito Santo é o bom Consolador. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, devemos manter viva a esperança da vinda do Senhor. Jesus está próximo. Ele está perto. E nós devemos alimentar a nossa esperança através das santas promessas de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Oh, meus amados, eu penso que o tempo já. Não, o pastor Samuel diz que eu posso continuar até à meia-noite. Não é. Eu tenho aqui mais um papelinho. Irmãos, é uma das coisas que eu sempre gostei muito,
quero compartilhar isto com os irmãos, de coração para coração. Uma coisa que eu sempre gostei muito foi de escrever. Escrever, quando a máquina tem fita, escreva à máquina, mas quando não tem fita, escreva à mão. E não me atrapalho. Gosto de escrever à mão e escrever os pensamentos que o Senhor me dá da sua palavra. Gosto. Então, eu tomei aqui mais um apontamento acerca do testemunho de Simeão e Ana. Nós encontramos isso, queridos jovens, da equipa do som. Lucas capítulo 2, versos 25 a 38. Lucas já está. Olha, que maravilha. Hein? Obrigado. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo também, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aleluia! Irmãos, como é que Simeão podia ver num humilde bebé que tinha nos seus braços a salvação de Deus? Fora-lhe revelado. Deus tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E por direção, por revelação também do Espírito Santo, ele foi ao templo. Não foi uma coincidência, estava tudo no programa de Deus. E quando trouxeram o menino Jesus para procederem conforme a ordem da lei do Senhor, que todo o primogênito devia ser consagrado ao Senhor, então Simeão tomou aquele bebé nos seus braços e disse: agora, Senhor, despede-se em paz o teu servo, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! Ele só podia ver naquele bebé a salvação de Deus pela revelação do Espírito Santo. E também nós, pela graça de Deus, a graça de Deus veio ao nosso encontro e o Espírito Santo nos revelou que Jesus é o único Senhor e Salvador. Glória ao nome do Senhor. Então lemos que tanto o testemunho de Simeão como o testemunho de Ana eram fruto da revelação do Espírito Santo. Eu acredito que deviam estar muitas pessoas lá no templo naquela hora, mas só estes dois
amados, Simeão e Ana puderam ver o Cristo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu quero reforçar a verdade bíblica de que nós fomos salvos para servir. Eu parto do princípio, do pressuposto, que todos nós que estamos aqui somos salvos. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, uma vez que nós somos salvos, a Bíblia é bem clara e diz que nós fomos salvos para servir. Vamos ler essa passagem. Vamos ler. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Já temos no ecrã. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Veja para quê, irmãos? Para servir o Deus vivo e verdadeiro. E mais, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, meus amados, para Deus o que conta, deixe-me dizer isto, deixe-me frisar isto, para Deus o que conta é a nossa disponibilidade e não a idade. Deus conta consigo, Deus conta com a irmã, Deus conta com o irmão, Deus conta comigo. E o importante é que nós, cada dia, nos apresentemos ao Senhor disponíveis para servir para louvor da sua glória. Amém? Finalmente, o Senhor Jesus promete que há um galardão para o crente fiel. Vamos só, não podemos já ler as outras referências, mas vamos conferir Apocalipse 2:10, todos conhecem de cor, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. E no capítulo 22, o verso 12, Apocalipse 22:12. Jesus declara: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amoroso Pai do céu, nós damos-te louvores e ações de graças, porque durante estes momentos nos concedeste ler, conferir, meditar na tua palavra. E eu oro uma vez mais pedindo a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um de nós, para que possamos em cada dia estar disponíveis para que tu nos uses para louvor da tua glória. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Glória a Deus.